em Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Lucas, capítulo 22. Isso, já vai se colocando de pé, em reverência à leitura da palavra de Deus. Lucas 22. Eu vou ler a partir do versículo 31. Vamos ler do 31 ao 34, amém? Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Versículo 33. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Feche os seus olhos. Peça para Deus falar com você. Peça para Deus usar a minha vida para falar o teu coração. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, que o Senhor ministre nessa noite. Traga, Senhor, uma revelação poderosa neste lugar. Senhor, em nome de Jesus, que sejamos, Senhor, impactados por Tua palavra, Deus. Que o Senhor, ó Deus, venha ter toda a liberdade para ministrar aqui, Senhor. Ah, Deus, através da Tua palavra, Senhor, tudo que nós conhecemos foi criado, Deus. A terra foi criada, Senhor, foi formada. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que com o poder da Tua palavra, o Senhor venha derramar, Senhor, grandes coisas aqui nesta noite. Vitórias, libertação, conquistas, em nome de Jesus. Pai, eu não sei qual a necessidade de cada um aqui, mas o Senhor conhece. O Teu Espírito Santo que nos assiste em nossas fraquezas, Ele conhece as nossas necessidades. Ele conhece a necessidade de cada irmão que aqui entrou, Deus. Por isso eu peço, Senhor, ministra, Deus. Ministra, Senhor, de uma forma personalizada, particular, Deus. Em nome de Jesus, na vida dos Teus filhos. Que essa palavra, Senhor, venha servir como bálsamo para aqueles que precisam de cura. Senhor, que essa palavra, Senhor, venha vir como um fogo para aqueles que precisam de libertação, Deus. Pai, em nome de Jesus, fale com o Teu povo, que a Tua igreja, Senhor, ouça a Tua voz, que eles não sejam, Senhor, apenas espectadores do Teu poder e da Tua glória, mas que eles sejam, Pai, participantes dessa glória, dessa plenitude, Deus, em nome de Jesus. Todo louvor, Senhor, nós damos a Ti, toda honra entregamos a Ti, toda a glória, todo o domínio, Senhor. Trazemos agora, Deus, as nossas mentes cativas a Jesus Cristo agora. Nada, Senhor, nós declaramos, nada, Senhor, vai roubar, Senhor, a nossa bênção. Pai, nada, Senhor, vai roubar a palavra, Deus, em nome de Jesus. Que essa palavra, Senhor, como diz a Tua própria palavra, ela penetre, Senhor, em cada coração. E aí, Senhor, produza frutos, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Pergunte para o irmão que está do teu lado, se está calor aí onde ele está. Está um pouco, né? Essa semana eu passei no grupo do WhatsApp da igreja. Inclusive, quem desejar participar do grupo, é só procurar a irmã Rose. Ela adiciona você no grupo da igreja. Eu passei no grupo da igreja essa semana um orçamento de ar-condicionado. Eu declarei, profetizei, aliás, que nós teríamos o ar-condicionado em janeiro. Pastor, mas já acabou janeiro. Pois é, a profecia é assim, a gente profetiza, né? Às vezes acontece, às vezes não. Em janeiro não aconteceu, mas vamos orar para que aconteça logo. Amém? Às vezes também eu não falei qual janeiro, né, irmãos? Estou brincando, isso é desculpa de profeta, né? Mas é
É claro, irmãos, a gente precisa de oração, de clamor. Tudo aqui na igreja foi feito dessa forma. Nada foi feito tranquilo, assim, vamos lá e faz, a gente paga. Não, tudo com muita luta, muita oração. Mas além da oração, a gente precisa levantar esse dinheiro. Amém? São 12 mil e pouco, quase 14 mil, aliás, ou mais, tem mais a instalação. Vamos arredondar esse negócio para 15 mil reais. Tem parte elétrica, tem a cortina de ar. Vamos pôr 15 mil reais para colocar 2 máquinas de 60 mil BTUs. Pastor, esfria? Sim, máquina brasileira esfria. Paraguai não esfriaria, mas máquina brasileira esfria tranquilo. Se não esfriar também a gente coloca uma terceira. Deus dá a benção, amém? Um pouquinho melhor que está agora fica. Então eu gostaria de pedir aos irmãos, aqueles irmãos que desejarem participar desse propósito do ar, vamos participar. Pastor, mas a salinha, irmãos, como diz o texto lá, quando o povo trouxe oferta para o tabernáculo, tá bom já. A salinha a gente não vai ficar emperequetando salinha. Conforme Deus for dando, irmãos, para mexer na salinha a gente vai mexer. Mas a gente já tem, está levantada a salinha, está rebocada. Nós ganhamos o piso, nós ganhamos a tinta das portas das janelas, nós ganhamos os vidros das janelas, né? Tem selador. Então, irmãos, isso aí já é suficiente para as crianças congregarem lá. Amém? Pastor, não tem ar-condicionado. Então, isso daí mas é um propósito. A gente também está sem aqui. Dá para pôr ventilador provisoriamente. Tem inclusive um ar-condicionado que nós ganhamos lá no fundo. A gente pode ver se está em condições de usar. Aqui eles estão aqui apertados, sem piso, sem ar-condicionado. Lá é um pouquinho maior, mais fresco, inclusive à noite. Então, vamos deixar a salinha do jeito que está aí. Se Deus falar com o irmão, pastor, eu vou doar o ar, é outra coisa. Mas agora vamos focar em outras prioridades da igreja. Nós temos, irmãos, eu estou falando isso porque eu preciso passar esses detalhes para os irmãos. Nós temos que rebocar esse fundo da parede aqui, esse outro lado. Não é uma coisa difícil, não é uma coisa que custa caro, não é. Nós vamos fazer isso. Só precisa organizar com os irmãos que ajudam, os pedreiros da igreja, para a gente marcar um final de semana para ver se a gente reboca tudo isso daí. Alugar andame, etc. Mas eu gostaria de pedir aos irmãos que nós juntássemos energia para poder fazer um propósito para a compra do ar-condicionado. Amém? É necessário. Hoje até que está um pouco mais fresco, mas tem dia que está insuportável. Então nós precisamos investir nisso. De que forma nós vamos fazer? Cada um que desejar, nós vamos dividir o ar-condicionado em 10 parcelas. Eu vou colocar meu cartão à disposição e eu vou para a tesouraria da igreja e eu vou estar passando meu cartão, que é melhor passar cartão do que boleto, porque vai ter acréscimo. E também não significa que vai ser aquele orçamento propriamente dito. Agora, tendo um orçamento, eu vou em outros tentar fazer o melhor preço possível. Eu vou passar isso em 10. Eu não estou dizendo que eu vou fazer, tá? Eu preciso do joinha dos irmãos, do like dos irmãos, para a gente poder fazer isso. A gente vai dividir em 10, e cada irmão que desejar vai dar uma oferta mensal. E 10. Pastor, por exemplo, pastor, eu quero dar 50 reais por mês, 10 e 50. Pastor, eu quero dar, não vou falar de 20 e 30, porque senão vai que eu empolgo você para dar 20 e 30. Vamos pensar alto. Pastor, eu quero dar tanto, eu quero dar 100, 200. Pastor, eu quero dar aquilo que você quiser. Pastor, eu não quero dar nada, eu não quero entrar nesse propósito. Quando tiver outra coisa, amém. Assim nós fizemos, irmãos, com o terreno. Estamos fazendo dessa forma. Nós fizemos com as cadeiras. Então, aqueles irmãos que desejarem, me procure, ou procure o Gabriel, amém? Que é o tesoureiro da igreja. Passa para a gente, diante daquilo que os irmãos passar, é aquilo que a gente vai fazer. Não deu. A igreja hoje, irmãos, não tem condições. Eu acredito que todo mundo deseja um ar-condicionado aqui na igreja. Amém? Todo mundo, não tem medo de levantar a mão, não vou fazer você se comprometer não. Todo mundo quer um ar, fica bom, não é? Então, você que quer participar desse propósito, eu falei, estou brincando, mas você quer dar 20, você quer dar 30, a quantidade que você quiser, você quer participar. Eu também não vou pôr ar-condicionado e vou falar assim, os irmãos que não deram vai ficar para lá de fora. Não, de jeito nenhum. Isso aqui é uma igreja do povo de Deus, amém? Tem aqueles que têm condições de abençoar, tem aqueles que não têm, isso é natural,
Amém? Eu também não quero sacrificar nem sangrar ninguém, irmãos. É aqueles que desejar. A gente tem que trabalhar com aquilo que nós temos. Nós não temos dinheiro, nós temos crédito. Então a gente trabalha com aquilo que temos. Então os irmãos que desejarem, quer entrar nesse propósito, fale com o Gabriel. Eu só peço o seguinte: seja pontual, seja como é que eu faço? Seja fiel com aquilo que você se comprometer. Amém? Porque as consequências ela vai sobrar para alguém. Se eu vou passar meu cartão, vai sobrar para mim. Então, aqueles irmãos que desejarem, procure o Gabriel, me procure. Amém? Alguns irmãos já falaram, inclusive, uns querem dar 100, outros 200. Eu e a pastora, a gente quer dar 200. Eu acredito que mais 200, mais as instalações a gente vai pagar. Pastor, mas o senhor vai tirar dinheiro da igreja para pagar? Não, irmãos, eu sou assalariado, está aí tesoureiro, sabe? Eu ganho X por mês, mais do que isso, não. Amém? Então é um compromisso meu da pastora. A pastora também trabalha, ganha suficientemente bem para a gente ofertar. Amém? Então a gente também está no propósito. E a pastora, a gente vai dar R$200, nós dois. Mas eu acredito, eu não falei com ela ainda, mais a instalação dos ares condicionados. Amém? Então você que desejar, procure, faça um compromisso. Ó, eu posso dar tanto. Amém? Se não, você que não... No mínimo, né? Isso. Isso, vamos por 15. Basicamente, o irmão Leandro está falando, nós precisamos de... Isso. Basicamente, nós precisamos de 15 irmãos, por exemplo, tá? Porque às vezes um dá 50. Por exemplo, 10 irmãos se comprometem a dar R$100 por mês em 10 vezes. Então a gente já paga o ar-condicionado. Só para os irmãos terem noção, nós fizemos uma lá na chácara em Jazz, quem já foi lá conhece. Nós fizemos a cobertura, na época ficou R$70 mil. E o pastor Renato fez um compromisso de 70 pessoas que dessem R$1.000. Construiu a quadra em 2 tempos. Então é possível, amém? Eu estou passando para os irmãos aquilo que dá, que é possível a gente fazer. Eu não estou dizendo que a gente vai fazer. Eu preciso da resposta dos irmãos, amém? Então os irmãos procurem o Gabriel, me procurem. Igual o irmão Leandro falou, ó, 15, 10, R$100, a gente paga o ar-condicionado. Vai dar R$1.000, por exemplo, em 10 vezes, dividido em 10 vezes R$1.000. 30 irmãos que dê 50, e assim por diante, amém? É possível e a gente paga que não vê. Esses dias eu comprei um móvel lá para casa, ficou caro para danar, mas já está acabando. Eu fui dividir em 10, o bom do cartão é isso, né? Mas, então assim é possível. Eu creio que Deus vai dar graça, amém? Eu vou também entrar em contato com os amigos, para Deus abençoar, levantar eles para nos ajudar, amém? Então nos procure o Gabriel, eu, e vai dar certo, amém? Em nome de Jesus. Fica mais gostoso. Pastor, mas vai ter conta. Mas isso aí é outro detalhe. O Deus que abençoa é o Deus que dá condição. Amém? Então vai ficar mais gostoso para a gente congregar, mais tranquilo. Vai ser uma bênção. Amém? Então no final do culto, não se esqueça. Você que sentiu o desejo, amém? Não espere Deus falar com você não, porque essas coisas Deus não fala. É você que deseja. Então se você quiser fazer esse propósito, então procure a mim, procure o Gabriel. Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra. O texto vai falar, irmãos, de Simão Pedro. O Pedro temperamental, o Pedro durão, o Pedro que era pescador. Uma das coisas interessantes da Bíblia é que quando Jesus veio à terra, tinha à disposição de Jesus toda uma organização religiosa da época, sacerdotes, sumos sacerdotes, uma hierarquia eclesiástica perfeita. Só que quando Jesus veio, ele não se deteve a escolher seus discípulos do meio eclesiástico. Jesus procurou pessoas que tinham um coração tratável. Por que algumas pessoas pensam, por que Jesus não escolheu para ser seus discípulos um sacerdote?
Será que Jesus não perderia menos tempo para ensinar, para mostrar as coisas concernentes ao reino? Não, porque o sacerdote, principalmente nesse período, que o sacerdote tinha um poderio praticamente divino, era Deus falando, eles então não estavam dispostos a ter uma visão diferente do reino, não estavam dispostos a ter uma visão aberta sobre aquilo que Jesus tinha a respeito do reino de Deus. Coisas essas que muitas vezes escandalizavam os sacerdotes, muitas vezes não, quase sempre, escandalizavam os sacerdotes. As palavras que Jesus falava, os ensinamentos de Jesus, isso perturbava tanto o sacerdote como os examinadores da lei, que eram os escribas. Então Jesus, ele vai atrás dos seus discípulos, e dentre o povo, ele escolhe pessoas diferentes. Ele era cobrador de impostos, o outro era médico, o outro era pescador. No caso de Pedro, Pedro era um pescador. Daí a explicação para o seu temperamento forte. Quem conhece os pescadores, né, um pouquinho desse povo que fica aí pescando. Eu nasci em Santo André, no ABC Paulista, e logo cedo eu fui morar em Santos. Morei em Itanhaém, aquela região lá do litoral paulista. E a gente tinha muito contato com pescador. E esses pescadores são pessoas que estão acostumadas a viver no meio do mar, a sofrer perigo, algumas tragédias. Então eles são meio duros, meio casca grossa. Estou falando daqueles pescadores amador que vai lá pegar um tucunaré de vez em quando, não. Eu estou falando daqueles que vivem disso, vivem no meio do mar, vivem no meio da pesca. Eles são duros, estão acostumados já a passar por dificuldade, e isso endurece a pessoa. O diálogo não é um diálogo muito extenso, é algo muito raso, então eles não têm muito vocabulário. Assim era Pedro. Jesus escolheu Pedro para ser o seu discípulo. Às vezes nós olhando, né, a sociedade que nós vivemos hoje, tão bonitinha, a gente acha, por que Jesus poderia escolher outro? Mas Jesus escolheu Pedro, porque Pedro tinha um coração ensinável, amém? Mas Pedro, mesmo tendo um coração ensinável, tinha suas dificuldades. É claro que se a gente continuar lendo a história de Pedro, a gente vai ver que Pedro foi um grande homem de Deus, foi um dos pilares da igreja primitiva, pregou, irmãos, falou de Jesus, batizou, fez grandes coisas. A gente fala muito de Paulo, mas Pedro teve um ministério tremendo. Mas antes disso, Pedro precisou ser ensinado. Diante desse ensinamento, Pedro teve uma caída. Pedro desviou. Já ouviu falar, fulano desviou? Quando ele perdeu o foco da bênção, perdeu o foco de Deus na vida. E Pedro, a Bíblia diz inclusive que Pedro era como um de nós. Pedro caiu. Em um momento da história, Pedro cai. Jesus chama ele e diz: Pedro, Satanás está requerendo vocês para peneirar. É claro que não era uma peneira real, mas uma peneira espiritual, onde todos nós passamos em algum momento da nossa vida. O que Jesus estava querendo dizer? Pedro está querendo ver qual é a tua essência. Aliás, Jesus falou para Pedro: Pedro, Satanás está querendo ver se você tem essência, ou se você é só palha. Não é assim que faz com o feijão? Você colhe o feijão e você peneira o feijão, para que a palha voe e fique só o feijão. Jesus estava querendo dizer nesse sentido: Pedro, Satanás está requerendo vocês para peneirar, mas eu não permiti. Por que Jesus não permite? Porque Pedro não estava preparado, Pedro não estava convertido. Tanto é que quando ele fala sobre isso com Pedro, Jesus fala: Pedro, quando você se converter, ajuda também os teus irmãos. E aí Pedro entra em cena olhando para Jesus, dizendo: não, Jesus, o Senhor pode ficar tranquilo comigo, pode ficar tranquilo, eu estou preparado, eu estou uma bênção, eu vou com o Senhor tanto para ser preso, eu vou para o Senhor para a cruz, eu vou para a morte, para onde o Senhor for,
eu estou preparado. E Jesus olha para ele e diz: Pedro, você não está preparado. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aí a coisa começa a acontecer. E realmente, no momento da crucificação, Pedro nega Jesus 3 vezes. Quando Jesus é crucificado, quando Jesus está carregando a cruz, alguém olha e diz: você não é o Pedro que andava com Jesus? Não. Outro olha e diz: mas você tem um jeito de Jesus? Não. Mas você parece demais com Jesus. Você não é? Você não andava com ele? Não. O galo canta. Jesus olha fito. Quem já assistiu Paixão de Cristo? Não é aquilo que Jesus sofreu. Pastor, foi menos? Não, foi pior do que aquilo. Aquilo lá é uma forma bem rasa de mostrar a crucificação. Mas daquele jeito, irmãos, quando Jesus fita os olhos em Pedro, Pedro sente o arrependimento. Mas eu quero que nós nos atendemos nessa noite para a queda de Pedro. Por que, pastor, o senhor quer falar sobre queda e não quer falar sobre vitória? Porque eu quero dizer, irmãos, que todos nós estamos sujeitos a cair na vida espiritual, material. Em qualquer momento da nossa vida, a gente está sujeito a deslizar e cometer um fracasso. E eu quero, irmãos, que nós juntos nessa noite olhemos para a palavra e nós vamos ver alguns degraus dessa queda de Pedro, para que a gente cuide, como a Bíblia diz, para nós podermos olhar para os erros dos outros e ser cautelosos com as nossas falhas, amém? Com o nosso proceder. É claro, como eu disse, Pedro, ele foi um grande homem, mas existiu algumas coisas que fez Pedro vacilar, fez algumas coisas que fez Pedro escorregar na presença de Deus e perder o foco, amém? A primeira coisa, irmãos, está lá no capítulo 33, o versículo 22 que nós lemos. A palavra de Deus diz, capítulo 33, Pedro dizendo: ele porém respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Pedro dizendo: eu estou pronto, eu estou preparado. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim: Pedro disse que estava preparado. Diga para pelo menos 2 pessoas aí perto de você, diga assim: Pedro disse que estava preparado. Pastor, que bonito. Pedro bate no peito e diz: Jesus, estou aqui, estou num jeito. Mas isso se chama, querido, autoconfiança. Pastor, que bom. Autoconfiança é tudo. Realmente, é o que mais tem se falado. Nesses últimos anos, nunca se vendeu tanto livro de autoajuda como tem vendido. Um dos grandes nomes, né? Ele até é bom, mas tem vendido livro igual água, Augusto Cury. Esses livros, irmãos, se você encontrar ajuda dentro de você, tem feito as pessoas fazer cada coisa. E aí você vai dizer para mim: pastor, mas autoconfiança não é bom? De certa forma, mas muitas vezes a autoconfiança nos leva a cometer os mais diversos erros. Todos nós, irmãos, precisamos entender que somos fracos em alguma coisa. Nós precisamos olhar para dentro de nós e entender: isso eu posso, isso eu não posso. E se eu posso resolver, existem coisas que eu não posso resolver. Existem coisas que você pode fazer, como existem coisas que você não pode fazer. Pedro, ele estava autoconfiante. Mas, irmãos, uma vida com Deus, existem momentos que nós não podemos ter confiança em nós, mas a nossa confiança deve estar no Senhor. A Bíblia diz assim: maldito o homem que confia no homem. As pessoas gostam de usar esse versículo e dizem: eu não vou confiar nas pessoas não, porque é maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem, você também é um homem.
Nós falamos aqui esses dias sobre o coração, que é enganoso. A Bíblia fala lá em Provérbios para nós não nos estribarmos, não nos apoiarmos em nossos próprios pensamentos, porque são falhos, irmãos. Nós não temos a perfeição, nós não conseguimos muitas vezes lidar com algumas coisas. E não é o fato, irmãos, de nós acharmos, não, eu tenho autoconfiança, que nós somos capazes. Pastor, eu li um livro chamado Segredo. Se a gente ficar repetindo uma coisa, essa coisa acontece, eu vou conseguir, vou ser vitorioso. Não é dessa forma que acontece. A fé não é isso. Porque a fé, irmãos, não é o muito falar, é o muito poder. A fé é poder de Deus em você, não é autoconfiança. Pedro estava cheio de autoconfiança. Eu estou pronto. Na verdade ele não estava. Amém? Diga assim: o primeiro degrau da queda de Pedro foi a autoconfiança. O cristianismo, a palavra de Deus, ela vem pregar exatamente o contrário disso, que a nossa confiança deve estar no Senhor. Salmo 121 diz: olho para os montes e me pergunto, de onde me virá socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus não criou o homem para ser só. Pastor, por isso ele criou Eva. Eu não estou falando, irmãos, de solidão física ou do amor eros. Eu estou falando de solidão do amor ágape. O homem não foi criado para viver sem Deus. Por isso, irmãos, que todo ser humano precisa de um objeto de adoração. Pastor, o ateu adora. O ateu tem um objeto de adoração, pastor? Tem. Geralmente, o objeto de adoração do ateu é a vaidade dele. Todo ateu é vaidoso. Na faculdade tive vários professores. Eu falo tive porque pela graça de Deus meu TCC foi aprovado. Lembra que eu pedi oração? Obrigado, viu, irmãos? Glória a Deus, foi aprovado. Lá na faculdade tinha vários professores ateus, e todos eles eram vaidosos demais. Quando escrevi um livro, a primeira coisa era levar para o prefeito para fazer a divulgação desse livro. Pastor, isso é errado? Não. Mas isso revela a vaidade. O Deus do ateu é a vaidade. O Deus do dinheirista é o dinheiro. Ele faz conta de tudo. De tudo. Ele não abençoa ninguém, não paga nada para ninguém. É o verdadeiro serrote. Quem não conheceu um serrote? Na minha família tem um monte. Aquele que você fala assim, vamos comer um lanche, de boa, você fala para ele, vamos comer um lanche, ele fala, você está me convidando? Isso aí, irmãos, é aqueles que amam o dinheiro. A Bíblia fala que serve a mamon. É o amor ao dinheiro. Pastor, a gente não pode gostar do dinheiro, não, o dinheiro é do diabo. Não, o dinheiro é bênção. Mas a gente tem que tomar cuidado para que o amor não esteja no dinheiro. E aí por diante, tem gente que idolatra filho, marido, esposa, idolatra carro. Conheço gente que gosta tanto do carro que não sai do carro da garagem, só em dias especiais. Só dia de culto do domingo é o dia de tirar o carro da garagem. Caso ao contrário, deixa o carro lá, empacotado, envelopado, deixa lá guardadinho, não mexe. Aí você fala assim, ô fulano, por que você não quer? Desvaloriza. Mas então, por que você compra um carro? Porque tem o carro como um Deus. Todo ser humano precisa de um objeto de adoração, porque foi assim que Deus criou. Deus criou você dependente de um ser que você adore. Mas Ele colocou diante de você um livre-arbítrio. Por isso tem pessoas que não estão aqui como nós adorando a Deus.
estão adorando outras coisas, estão adorando as suas vidas próprias, estão amando o mundo. Mas todos nós precisamos. Deus não criou você para andar só. Deus não criou você para andar só. Amém? Diga para a pessoa que está do teu lado: Deus não criou você para andar só. Diga assim para ele: e não é dependência de pessoas, é de Deus. Deus criou o homem para estar com pessoas. Isso faz parte a gente estar perto de alguém, a gente ter alguém que nos apoie, que deseja te dar uma palavra, faz parte. Mas tem momentos na nossa vida que nós precisamos de Deus, não tem outra coisa. Irmãos, as pessoas não percebem, mas todas elas estão em busca de Deus. Quem usa droga está buscando a paz interior. Jesus é aquele que dá paz. Quem vai para a balada doido está buscando alegria, porque Jesus é a verdadeira alegria. As pessoas não percebem, mas elas estão em busca de Deus. Então, irmãos, na nossa vida nós precisamos nos apoiar em Deus. Ele deve ser a nossa confiança. Amém? É claro que você precisa de autoconfiança, sim, mas tudo dosadamente. Tudo tem que ter controle. Tem coisas que a gente não tem capacidade mesmo. Não somos super-heróis. Amém, queridos? A gente tem que trabalhar isso com a gente mesmo. O nosso psicológico, nós temos que trabalhar isso. Nós precisamos de Deus. Amém? Segundo degrau da queda de Pedro, diga assim comigo: indolência. Indolente, irmãos, é aquela pessoa que está relapso com aquilo que está acontecendo. Não sente nada, não vê nada. Não, está acontecendo alguma coisa, ele não está entendendo. A palavra de Deus diz, no capítulo 45 e 46, do versículo 22 de Lucas: levantando-se da oração, foi Jesus ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? No momento, irmãos, que precedia a crucificação, Pedro estava dormindo. Note que ele olha para Jesus e diz: Jesus, estou preparado. Mas como que pode, antes da crucificação, Pedro dormir? Porque Pedro não estava percebendo o que estava acontecendo. Amém? As palavras de Pedro eram cheias de confiança, mas as atitudes dele eram trôpegas, era falsa. Aquilo que ele falava não era aquilo que ele estava vivendo. Nós precisamos, irmãos, viver uma vida. Eu falei isso aqui sexta-feira. Nós precisamos viver uma vida sincera diante de Deus. Sincera. Se teve uma coisa que Jesus repreendeu no seu tempo, foi a hipocrisia. A hipocrisia dos sacerdotes, a hipocrisia dos fariseus, que pregava muito. Jesus, o primeiro milagre de Jesus foi em Caná da Galileia, e ele pediu 7 talhas, que eram talhas das purificações. Antes do judeu comer, ele tinha que lavar 7 vezes a mão em 7 talhas. Muito ritual, irmãos, e pouca essência. Era isso que Jesus falava. Quando Jesus levantava de sábado e ia pregar a palavra, os fariseus começavam: porque Jesus está pregando no sábado, Jesus está curando pessoas no sábado, deve guardar o sábado. E Jesus vem repreendendo.
estava falando, mas é melhor Deus curar no sábado do que? Jesus ele pregava contra a hipocrisia. Jesus falava, por exemplo, contra o sábado, não porque ele achava errado, mas o povo, Jesus mesmo fala isso na palavra, o povo, quando ficava sabendo que a ovelha estava lá, atolada no barro, durante o sábado, ele levantava e ia tirar a ovelha, porque a ovelha era preciosa para ele, não podia perder a ovelha, mas no sábado não poderia trabalhar. Como que eles levantavam para tirar a ovelha? E é isso que Jesus falava, vocês vão atrás das ovelhas de vocês, mas não permite que a cura aconteça no sábado, por causa da hipocrisia. Amém, irmãos? Nós temos que tomar cuidado. Nós queremos falar de alguma coisa, temos um discurso de alguma coisa, um discurso de Deus, e não vivermos isso. Eu falo sempre isso aqui, irmãos, o nosso crescimento diante de Deus, ele pode ser mínimo, não tem problema, mas ele necessita ser real, porque de nada adianta, irmãos, nós vestimos uma roupa de crente, um jeito de crente. Tem pastores que nem me cumprimentariam hoje, porque eu estou de xadrez. Um dia um pastor viu uma camisa, eu estava junto com um pastor, e eu vi uma camisa xadrez, e sabe quando você vai falar alguma coisa, e esse pastor tomou a dianteira e falou assim, ai, camisa? Isso aí não é coisa de pastor não. Baixei minha cabeça, porque a camisa era xadrez. O que tem a ver? Estão preocupados, irmãos, com aquilo que se está vestindo, mas não estão preocupados com aquilo que se está vivendo, a verdade, a coisa real. Eu falo sempre o seguinte, se você encontra alguém radical demais, desconfie, porque ninguém consegue viver, não existe ser humano que consiga viver no radicalismo, ninguém consegue viver, ninguém. Muita espiritualidade, desconfie, ninguém consegue, porque somos seres humanos, irmãos, nós somos errantes, falhos. Viver uma vida com Deus não é viver uma vida sem problemas, não é viver uma vida que não haverá falhas, haverá, mas é uma vida de santificação, uma vida de busca por Deus, por transformação, regeneração. Senão, irmãos, Jesus não precisaria morrer na cruz pelo meu pecado e pelo seu pecado, nós sozinhos nos justificaríamos, mas nós não somos capazes de nos justificarmos. Precisamos da cruz de Cristo, precisamos do sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário, porque nós não somos justos. A Bíblia diz, não há um justo, nenhum sequer. Todos nós temos falhas, irmãos. Pedro, o discurso dele era bom, Jesus, eu estou pronto, mas quando Jesus mais precisou de oração, ele estava dormindo. Cada coisa, irmãos, que a gente tem que cuidar. Eu como pastor, as pessoas chegam para mim, ô pastor, ora por mim, eu vou viajar essa semana. Pastor, ora por mim. Aí sabe o que a gente faz? Eu oro. E ora? Não. Uma vez eu e o pastor, a gente sentou no começo do ministério, às vezes muita gente fala, pastor, ora por mim essa semana, eu vou fazer tal coisa. Eu oro. O outro, pastor, ora por mim essa semana, não sei o que, eu vou fazer tal coisa. Oro. Depois eu não lembrava nem quem pediu oração, mas eu empenhei a minha palavra e disse que oraria. Eu e o pastor, a gente fez o seguinte tratado: quando pedirem oração, a gente ora na hora. Ainda que a gente não ore com a pessoa, a gente ora, Senhor, em nome de Jesus, abençoa, aquela pessoa vai fazer tal coisa, ainda que seja no pensamento, porque senão, irmão, a gente não faz. São coisinhas pequenas, irmãos, que a gente muitas vezes não cuida, e aí a gente está vivendo uma vida hipócrita, todo mundo pedindo oração um para o outro, ninguém ora por ninguém. Ô irmão, ora por mim, pode deixar, nós estamos orando por você, tá nada. Eu aviso os meus intercessores aqui na igreja, eu sinto quando não está orando por mim. Todo dia a gente tem levantado, irmãos, uma guerra contra o inferno. É muito difícil o ministério pastoral. E aí quando eu percebo que não tem gente guerreando comigo, eu estou sozinho, eu sei. Pastor, eu sou um intercessor dessa igreja, então ore. Precisamos viver uma vida real diante de Deus. Amém? Eu não estou liberando aqui, irmãos, você ser
Pastor, eu gosto de falar, eu tenho dentro de mim palavras torpes, eu falo muito palavrão, então quer dizer que eu vou continuar. Não é isso. É você procurar uma busca real em Deus. Amém? As promessas, irmãos, da nossa boca, se elas não tiverem poder, se elas não tiverem atitudes, elas evaporam diante da crise. Ei, pastor, eu sou crente firme, hein? Chega quando eu oro, as coisas começam até a tremer lá em casa, pastor. Quando eu oro, o cego enxerga. Como diz uma amiga nossa na igreja, ela diz assim: quando eu oro, o cego ouve, o surdo enxerga, que é uma beleza. Aí o camarada está passando pela primeira crise financeira, começa a arrancar o cabelo da cabeça. Por que Deus está permitindo isso? Ele não sabe se ele briga com Deus ou com o diabo. Ele ora: sai diabo, sai Deus. Ele não sabe se Deus é culpado. Ele procura culpados. Mas cadê aquela força? Cadê aquela fé? Cadê? Pedro olhou para Jesus. Pode contar. Quando Jesus precisou de oração, Pedro estava dormindo. E a Bíblia diz que era o sono da tristeza. Ele estava triste. Jesus vai morrer. Quando Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, eu vou ser crucificado. Pedro disse: não, Senhor. É igual criança, né? Jesusinho. Por favor, não ensina seu filho a falar Jesusinho, não. Jesus não é inho, não. Jesus é ão. Tudo que é inho é pejorativo. Na igreja sempre me chamavam de altarzinho. Altarzinho para cá, altarzinho para lá. Uma vez eu recebi uma palavra, eu tinha até alguns irmãos aqui junto, que era bom para eles pararem de me chamar de altarzinho. É pejorativo. Pastor é carinhoso, mas tem que tomar cuidado. Jesusinho não. O pai quer ameaçar o filho, a mãe quer ameaçar o filho e fala: o Jesusinho vai chorar. Que Jesus vai chorar? Jesus não chora por nada. Um versículo na Bíblia, o menor versículo da Bíblia, olha o tamanho dessa Bíblia. O único versículo diz: Jesus chorou. Foi quando Lázaro morreu. Seu filho fazer arte, Jesus não vai chorar. Vou até chamar as crianças qualquer dia e vou falar isso. Mentira, Jesus não chora não. Mostrando para as pessoas um Jesus sofrido. Igual aquele Jesus de Michelangelo, com um aventalzinho, com a cara de triste, de sofrido. Quem colocou o lençol em Jesus foi Michelangelo. Jesus foi morto, crucificado sem nada. A sua vergonha foi exposta. Amém? Então, irmãos, nós precisamos viver aquilo que nós estamos vivendo e não mostrar aquilo que nós não estamos vivendo. Isso se chama hipocrisia. Amém? Pastor, então você é aquilo que eu sou? Não, busque para ser crescimento, um crescimento real. Porque, irmãos, rapidamente a gente começa a transitar na maior linha de perigo que o crente pode transitar, que é o santo com o profano. A gente é santo na igreja e profano no mundo, e fica transitando entre o santo e o profano, o santo e o profano. Eu nunca vi, irmãos, tanto escândalo que tem acontecido no meio evangélico, porque as pessoas não têm mais tido a noção do que é santo, do que é profano. Não só no meio evangélico, na igreja católica, padres, pedófilos, isso está no meio, entre aspas, cristão. Porque as pessoas perderam, porque a falsidade tomou conta. E se nós formos assim, irmãos, a gente vai só caindo. Assim é na sua vida. Eu estou falando aqui de algo espiritual, mas você pode traduzir para a sua vida profissional. Não adianta você querer ser aquilo que você não tem capacidade para ser. É melhor você ser franco, ser sincero, do que... Uma das características que Deus olhou em Jó foi a sinceridade, a honestidade.
Eu falei aqui sexta-feira, sincero. Antigamente as pessoas iam para o baile de fantasia. Antigamente era muito comum baile de fantasia. As máscaras eram feitas de cera. Então a pessoa colocava uma máscara, ia para o baile de fantasia e flertava, paquerava. E depois quem que era aquela pessoa? Mas às vezes ia alguém sem cera. Era o sincero, sem máscara. Todo mundo via e sabia quem era. Sincero significa pessoa que não tem máscara. Irmãos, às vezes a gente tem tanta máscara, a gente tem coleção. Tem gente que pega e põe a máscara do amor. Aquela máscara de amor que você fala assim, nossa, a pessoa é muito amorosa. Mas o amor só está no discurso. Na primeira oportunidade é facada nas suas costas. Tem gente que coloca máscara de autopiedade. Você olha assim, dá tanta dó. Eu conheci um irmão. Bom, deixa pra lá. Não vale a pena. Irmãos, a gente tem que entender que diante de Deus nós temos que arrancar a máscara. Pedro só foi tratado por Deus quando ele resolveu mostrar quem ele realmente era. Sabe quando que Jesus tratou com Pedro? Quando Jesus ressuscita, vai atrás de Pedro e Pedro está pescando. E Jesus olha para ele, em outras palavras, e diz, agora você está mostrando quem você é. E Jesus chama ele e diz assim, Pedro, você me ama mesmo? Te amo, Senhor. Pedro, você está voltando a ser aquele Pedro que falou que não me traía. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, você está sendo o mesmo Pedro velho de sempre. Pedro, você me ama? Jesus, o Senhor sabe de todas as coisas mesmo, né? Mas uma coisa é verdade, eu te amo. Jesus olha para ele e diz, então apacenta as minhas ovelhas. Pastor, não está escrito assim, eu estou te trazendo a realidade. Amém, queridos? Nós precisamos viver uma vida sincera. Sincera no trabalho, com a nossa família. O marido precisa ser sincero com a esposa. Tem marido, irmãos, que quer ser o homão. Sou o homão, aguento tudo. Está passando, está falindo, mas não conta para a esposa. E a esposa está com síndrome de princesa, achando que o marido está bancando tudo. O marido está lá morrendo, esgotado, sem dinheiro. E a esposa está passando o cartão de crédito no shopping. Seja sincero com a tua família. Tem pais que não quer ser sincero com o filho, quer mostrar uma coisa que ele não é para o filho. O filho sabe, então vale a pena ser sincero com o filho. Mostra para o teu filho quem você é. Ele sabe já. Tolo quem acha que o filho é enganado. Tem uma coisa que as crianças não é enganada. Amém? Está entendendo? Terceiro, estou acabando já, para ficar tranquilo, o culto não vai estender não. Não é nem 8h20 ainda, gente. Fica na benção aí. Ninguém aqui foi batizado no pó de vinagre, como diz o pastor Marco Feliciano, não, né? Então sorria para Jesus. Pergunta assim para a pessoa, você está feliz com Jesus? Tem gente que vai para a igreja que vem com a cara de bullying, assim, bullying não tem aquela cara. Desmancha a cara de bullying, põe uma cara de chaleira aí, amém? Terceiro degrau da queda de Pedro, diga assim comigo, precipitação. A Bíblia diz em Lucas 22:50, um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Quem que era o cabra? Pedro. Jesus, antes desse momento, Jesus falou sobre as duas espadas, mas Jesus não estava falando da espada real ali. Alguns vão dizer que Jesus estava realmente, não importa, Jesus estava falando que era espada real, se era figurado, mas Jesus não estava fazendo apologia nenhuma à criminalidade, para ninguém pegar a espada e fazer revolução. Apesar de Jesus ter sido um grande revolucionário, todo mundo fala dos revolucionários da história, não é? Eu inclusive acabei fazendo um TCC sobre aquilo que eu não queria, porque eu tinha que passar. Eu falei sobre a Revolução Cubana e Mexicana.
Mas Jesus foi o maior revolucionário que já existiu. Inclusive Augusto Cury escreve um livro sobre isso. Jesus, o maior revolucionário da história. Irmãos, Pedro, quando o servo do sumo sacerdote vai até Jesus, Jesus estava lá esperando para ser preso. Pedro saca da espada. Pedro não era guerreiro, Pedro era pescador. Mas quando Jesus fala da espada, ele pega e guarda uma espadinha ali. E aí a hora que vão prender Jesus, Pedro saca da espada e passa na orelha do servo do sumo sacerdote. O pastor Renato falou aqui esses dias. Você acha que Pedro mirou na orelha do servo do sumo sacerdote? Não. É que o servo do sumo sacerdote era muito bom de se esquivar. Pedro foi para arrancar o pescoço. E aí Pedro dá uma bronca nele. E ainda por cima, Jesus cura a orelha, coloca a orelha de novo lá do servo do sumo sacerdote. Ele leva uma bronca. Imagine você levar uma bronca diante dos inimigos teus. Por que Pedro levou uma bronca? Porque ele foi precipitado. Uma das coisas que nos faz cair, irmãos, é a precipitação. Eu tenho falado isso aqui, não é de hoje. Nós estamos vivendo um tempo na era da geração do micro-ondas, do fast food. A gente vai para a fila do supermercado, a gente não quer esperar. Um dos maiores sonhos meus é aqueles mercados tecnológicos, você entra com o carro. Eu sou super a favor da tecnologia, gente, seria uma maravilha, né? Você não ficar enfrentando fila. Aquelas irmãs não, né? Não sei nem o que é. Aquelas velhinhas que pegam o carrinho e põe lá e elas esquecem do detergente que está lá no final do supermercado. Aí elas olham assim e falam assim: filho, espera um pouquinho, eu vou lá rapidinho pegar, só faltou um detergente, eu estou indo lá correndo. Aquilo, não é? Porque nós estamos vivendo na era das coisas rápidas. Tudo tem que ser rápido. Tudo tem que ser rápido. E realmente as coisas estão sendo... A Maria Clara já nasceu 2 dentes. O que é isso? 6 meses. As coisas estão sendo rápidas demais. O mundo, tudo é rápido. E aí a gente começa a ter atitudes rápidas. É claro que tem coisas que você tem que resolver imediato, mas tem coisas que você tem que esperar. Alguém vai lembrar, em alguns anos atrás, uma mulher foi no culto e o pastor pregou sobre: se o teu olho te faz pecar, arranque. O seu braço te faz pecar, arranque. A mulher foi para casa, irmãos, e teve a capacidade, isso passou na televisão, em todos os jornais, teve a capacidade de arrancar o olho. Porque está fazendo as coisas sem entender. É claro que isso é um extremo, mas tem muita gente fazendo as coisas porque não está entendendo. Se eu te perguntar hoje, por que você veio para o culto, você sabe me dizer? Ou será que a gente tem feito as coisas, irmão, sem entender? E aí a gente começa a ficar desanimado, a gente começa a ficar para baixo, porque a gente está sendo precipitado em fazer aquilo que eu não estou entendendo. Eu não estou dizendo que você se precipita em vir na igreja, mas você precisa entender o que você está fazendo aqui. Estou dando um exemplo de que a precipitação, ela está ligada à falta de entendimento. Até Jesus ser preso, até Jesus ser crucificado, Pedro não tinha entendido a cruz, irmãos. Pedro não entendeu que a cruz era para a remissão do pecado. Por isso que quando Jesus vai preso, ele diz: Jesus não vai preso não. Jesus olha para ele e diz: arreda-te de mim, Satanás. Jesus chamou Pedro de diabo, porque Pedro não tinha entendido o que era a crucificação. A crucificação era uma coisa boa e não uma coisa ruim. Era uma coisa boa. Era necessário que Jesus morresse na cruz do Calvário. O cordeiro tinha que ser imolado. Jesus Cristo, nosso cordeiro pascal, ele precisava ser imolado. A Bíblia diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus é aquele que nos resgatou, que traz regeneração,
justificação, santificação para aqueles que buscam a Deus. E se nós o reconhecermos, serão feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no nome de Jesus. Amém? Pedro não estava entendendo, irmãos. Ele então corta a orelha. O resolver agora é cortar a orelha. Tem muita gente que acha que resolver problema é do jeito que você está achando que tem que resolver. Mas você tem que dar tempo de oração, para você entender. Às vezes, irmãos, no calor do momento, a gente não está entendendo. A gente faz cada coisa, a gente dá, irmãos, declara sentenças para as pessoas, sem ouvi-las. Isso é precipitação. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde as pessoas estão sentenciando as outras, porque não parou para entender. Ainda mais hoje, irmãos, nós estamos vivendo a era da tecnologia. O que tem de bobagem na internet. E me desculpe os irmãozinhos com mais de 50 anos, que como eles nunca tiveram, a maioria nunca tiveram contato com a internet, estão caindo em tudo quanto é bobagem. Inclusive o negócio que faz perder peso, a frutinha da Amazônia, que faz você ficar jovem, 30 anos, a pessoa fica correndo atrás, capaz de pegar um avião e ir lá para a Amazônia para pegar a frutinha. E aí, irmãos, essa era tecnológica faz a gente ver as coisas e tomar atitudes sem pensar. As pessoas estão magoadas, ela coloca no Face. Esse negócio de indiretinho, irmão, isso é ridículo. Eu não estou falando de Face aqui, mas Deus está mandando falar, nós vamos falar. Esse negócio de indireta, as pessoas põem lá e colocam assim: hoje eu estou chateado, carinha de tristinho. Eu nem sei, tá, irmãos? Eu fico pensando nos Face dos irmãos. Se vocês colocam isso, tá? Me perdoe. A pessoa não coloca o porquê que ela está chateada. Por quê? Porque ele quer que a pessoa pergunte: por que você está chateada? É carência isso. É tanto hashtag tô mal, hashtag não estou bem, hashtag triste, hashtag... E aí, irmão, a gente coloca as coisas, fala as coisas, e depois aquilo era só o calor do momento. Aí passa, e aquilo lá está lá gravado. A gente fala coisas: não, pastor, mas eu vou lá, depois eu deleto. A gente que pensa que deleta. Da cabeça das pessoas ninguém deleta. Aquilo que você falou, 3 coisas que não voltam atrás: a oportunidade que você perdeu, não volta atrás. Pastor, eu perdi uma oportunidade, quando ela voltar? Não, a oportunidade não volta. Flecha lançada, uma vez que lançou flecha, não tem como falar stop. Ela vai continuar no seu destino. E palavra falada. Então cuidado com as precipitações. Eu estou falando precipitação de palavras, mas existe precipitação de atitude. Tem gente que muda a vida inteira porque acha que tem que mudar e não dá tempo ao tempo, não dá tempo para pensar. E aí, irmão, se arrepende porque tomou atitude. E aí o orgulho não permite que a pessoa volte atrás. Quem está entendendo? A nossa guerra deve ser travada com os olhos no céu e os joelhos no chão. Amém? Olha para a pessoa que está do lado e diga assim: as nossas batalhas devem ser travadas, olhos nos céus e joelhos no chão. Antes de você fazer qualquer coisa, busque a Deus e ore. Ore, coloque diante de Deus. Ore, fale com Deus, apresente a sua causa diante de Deus. Não tome atitude antes de orar.
Não faça as coisas antes de orar, de colocar diante de Deus. Amém, queridos? Olha para a pessoa, diga, está do teu lado, diga assim para ela: antes de tudo, ore. Diga, antes de qualquer decisão, ore. Tudo que você vai fazer, pastor, eu vou comprar um negócio, ore. Espere. Esperar, irmãos, é uma grandeza dos sábios. Quem é sábio espera. É algo difícil. Esperar é difícil. Esperar é muito difícil. Por exemplo, você tem 40 mil na sua conta para comprar um carro. Ah, pastor, se eu tivesse amanhã, pastor, aí que está o problema. Aí não ora, não pesquisa, porque é precipitado. Tem gente que é precipitado no falar, no proceder, no agir, no pensar. Pedro era precipitado, cortou a orelha. Não era para cortar a orelha de ninguém. E depois, passou vergonha. Amém? Quarto e último degrau da queda de Pedro. Diga assim: Pedro seguia Jesus de longe. Lucas 22:54. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. Pedro seguia Jesus de longe. Eu uma vez coloquei uma palavra eu ouvi uma frase e eu coloquei num grupo de pastores que eu tenho. Tem alguns grupos de pastores eu coloquei. A maioria dos pastores riu, achou que era uma piada, não entenderam. Mas eu vou dizer para vocês: em um omelete de ovos e bacon, existe ovo e existe bacon, é claro, não é? A galinha, ela está disponível no omelete, ela está disponível lá. Mas o porco, ele está completamente comprometido. A galinha está envolvida e o porco comprometido. Por quê? Porque a galinha deu ovo, mas o ovo para ela não custa muita coisa, ela bota todo dia. Agora o bacon, tem que matar o porco, tem que cortar a barriga do porco, tem que defumar a barriguinha dele. Às vezes, irmãos, a gente está envolvido com Jesus, mas a gente não está comprometido. Pastor, eu estou comprometido. Mas você está disposto? Jesus fala isso. Quem perder a sua vida, acha. Pastor, Jesus quer que eu morro. Então você vai, irmãos, entenda, você não vai fazer igual a mulher, vai embora para tua casa e vai se matar, porque vai arrancar teu olho, porque não. Nós precisamos nos comprometer com Jesus. Pedro bateu no peito de Jesus: estou contigo, não abro. Mas na hora que Jesus foi crucificado, Pedro estava de longe, escondido. Tem gente que está descendo, irmãos, ladeira abaixo, porque não quer se comprometer com Jesus. Está com medo. Pastor, eu tenho que perder muita coisa para se comprometer com Jesus. Realmente você tem. É renúncia. Pastor, mas a Bíblia não diz que é para eu vir como está? Vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Realmente. Mas leia o texto. Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo. Existe alguma coisa para se fazer.
é só ganhar, não é só pegar. Você precisa de alguma coisa para ser entregue. Deus quer alguma coisa de você. Deus criou o homem. Éden significa lugar de delícias. Deus criou o Éden, um pedacinho de terra. Tudo que plantava lá produzia. Aliás, ninguém plantava, nascia. Lá em Canaã, o cacho de uva precisava de 2 para carregar. Eles colocavam no varão e levaram de amostra para Moisés. Agora, você imagina no Éden. Você imagina o que era uma fruta do Éden, uma pera. Não essas perinhas mirradas que a gente compra aqui não, dura igual um pau, sem gosto. Essas uvas amargas. Não era não, coisa maravilhosa. Poderia viver tudo aquilo que o Éden proporcionava. Deus colocou a árvore da vida. Eu acredito que o homem ia lá, comia do fruto para viver mais. Mas Deus colocou no jardim a árvore que produzia um fruto que trazia conhecimento do bem e do mal. E Deus disse assim: vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos essa vocês não vão comer. Qual foi a árvore que eles comeram? A árvore que não podia comer. Então toda promessa, toda bênção de Deus requer uma renúncia. Requer uma renúncia. Não dá, irmãos, infelizmente não dá para viver com Deus sem se comprometer. Não dá só para se envolver. Não dá só para deixar o ovinho lá e sair andando. Tem que se comprometer com Deus. Tem que se comprometer. Tem que ir a fundo com Deus. Pastor, vale a pena, será? Será que a vida no mundo não é melhor? Olha, eu nunca vivi no mundo. Eu me converti com 12 anos de idade. Nunca fui para uma balada. Nem gospel, nunca fui, nunca gostei. Eu não creio em balada gospel. Para mim balada é tudo do cão. Pastor, o senhor, nada. Ah, pastor, é porque o senhor não conhece o que é bom. Você está falando de pecado? Ah, pecado eu conheço. Ah, pecado a gente sabe, irmãos. Pecado não é ruim não. Se pecado fosse ruim, ninguém pecava. Pecado é bom. Mas eu vou dizer para os irmãos: vale a pena se comprometer com Jesus. Vale a pena. Vale a pena. Se comprometa com Jesus. Deixa Ele tratar a sua precipitação. Deixa Ele mostrar aonde você precisa ser autoconfiante e aonde você precisa confiar nele. Deixa Ele tornar você sensível ao que está acontecendo, para você perceber o que está acontecendo. Amém? Muitas pessoas seguem Jesus de longe, mas Jesus está procurando pessoas que se comprometam. Deus procura, diz a palavra, verdadeiros adoradores que o adoram, que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Se nós olharmos para os degraus da queda de Pedro e vigiarmos, irmãos, nós só vamos andar, como a Bíblia diz, com pés como de corça, andando altaneiramente. Amém? Vamos colocar de pé. Aleluia. Fecha os teus olhos. Senhor Deus, nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós pedimos nessa noite, Deus,
Nos ajude a nos manter de pé no Senhor. Pai, nós vimos hoje a vida de Pedro, Senhor. E como é bom, Senhor, aprender com os erros dos outros. Como é bom, Senhor, saber que a gente não precisa errar para aprender, mas nós podemos olhar e ver exemplos. Com o exemplo de Pedro nessa noite, nós pedimos, Senhor, nos ajude. Não permita, Senhor, que a autoconfiança pregada no mundo venha tomar conta de nós. Que nós venhamos entender e saber que nós precisamos depender do Senhor, que nós não somos super-homens, super-mulheres. Senhor Deus, nos permita, Senhor, ser sensíveis. Tira de nós toda indolência, Senhor. Toda empatia, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos, Senhor, ser sensíveis. Tira de nós a hipocrisia, Deus. Que nós venhamos viver a verdade. Que a nossa conversão seja real, Senhor. Que nós não sejamos, Senhor, apenas aquilo que os homens querem que nós sejamos, mas que nós sejamos do Senhor. Que nós venhamos, Senhor, viver uma vida sincera diante do Senhor. Uma vida sincera de oração. Pois o Senhor Deus não está à procura, Senhor, de coração, de carinhas bonitas, mas o Senhor está à procura, Senhor, de corações quebrantados. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos nos comprometer com o Senhor. Senhor, nós não queremos ser como Pedro, que disse que o Senhor poderia contar com ele, mas no momento de dificuldade ele deixou o Senhor, seguiu o Senhor de longe. Jesus, nós queremos nos comprometer com o Senhor. Jesus, nós queremos nos comprometer contigo. Ah, Deus, nos ajude, Senhor. Nos ajude, Deus, a viver uma vida real. Que a conversão, Senhor, seja real. Que a transformação seja real. Em nome de Jesus. Amém. Eu já vou orar encerrando. Nós vamos para o momento da oferta. Traga aqui o gasofilácio. Enquanto isso, deixa eu te contar um testemunho. Quando me converti, eu já senti o chamado de Deus na minha vida. Mas teve um dia que Deus falou comigo tremendamente que eu precisava me ofertar diante dele. Eu já contei isso aqui. O profeta colocou 3 caixas grandes de fogão, bem grande assim, e ele disse: nós vamos tirar uma oferta. Eu fui lá, entrei, nem sabia que era para se ofertar. Eu fui lá e entrei dentro da caixa. Disse: Senhor, eu me oferto. E naquele dia eu me comprometi com o Senhor. Eu disse para Deus: Senhor, eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão de todos os meus planos. Porque estava tocando essa música, a música do Toque no Altar na época. Abro mão dos meus sonhos. E eu disse: Senhor, eu orei aquela música. Eu disse: Senhor, eu abro mão dos meus sonhos, dos meus planos. Eu abro mão das riquezas. Eu abro mão de tudo. De tudo. Eu estava falando, irmãos, daquilo que eu teria na frente. Porque quando eu fiz essa oração, não tinha nada. Eu não tinha nem roupa para usar. A minha calça era calça de mulher. Porque as minhas irmãs usavam, que mulher ganha mais roupa que homem usa até acabar, não é? Inclusive, irmãos, eu gosto de ganhar roupas, tá? Se você tiver, pode me dar. Eu não me importo. E aí, como elas ganhavam muita, elas ganhavam a 9 e elas me davam. A boca, hoje estão usando boca mais fina, mas naquela época era feio isso. Aí eu cortava assim, pro lado de dentro, para poder abraçar pelo menos o sapato. E usava umas camisetas meia compridas para tampar os bolsos, porque os bolsos de calça de mulher é pequeno. Eu não tinha uma bicicleta para andar. Eu não tinha nada. Vontade eu tinha. Eu assim, irmãos, eu não tenho dinheiro, mas bom gosto eu tenho. Eu gosto de coisa boa, gosto mesmo. E aí, eu orei para Deus e disse: abre mão dos meus sonhos. Eu estava pensando naquilo que eu poderia ter.
Irmãos, eu entreguei tudo que eu não tinha para Deus naquele dia. E Deus me deu tudo aquilo que eu desejei. Quando a gente abre mão, irmãos, não quer dizer que Deus não vai fazer. É que Ele quer ver o nosso coração se rendendo a Ele. Eu falo sempre isso daqui, eu tenho um instrumento aqui, isso aqui é um chofar. Não é que eu combinei não, é que esse chofar fica aqui embaixo mesmo. Esse chofar aqui é um instrumento caro, chifre de antílope, vem lá de Israel. Muito caro esse instrumento. E eu, irmãos, queria muito um instrumento desse. E eu olhava o chofar e falava, puxa vida, se eu tivesse um chofar, eu não tinha dinheiro para nada. Que dirá para... A gente fica, irmãos, a gente quando é novo, pobre, a gente fica entre trabalhar e estudar. Eu estava nessa fase, não tinha escolha, trabalhar. Inclusive eu parei o estudo, porque eu não podia, ou trabalhava ou estudava. Isso é outra bênção também que Deus fez. E aí, eu peguei, Deus, quero chofar, Deus me deu. O estudo, eu não podia trabalhar, eu entrei naquela época chamava primeiro colegial, hoje eu não sei como é que chama, era primeiro, segundo, terceiro colegial, os últimos anos do ensino médio. E aí eu não tinha jeito, no primeiro colegial eu parei tudo. E aí lá no São Paulo surgiu um sistema chamado SISU, não sei se é o mesmo SISU de agora, mas era um SISU para eliminar matéria, não como tem hoje o processo de eliminação de enseja, não é um negócio mais, tipo o Enem naquela época, eu nem tinha Enem, mas era um Enem naquela época. E aí eu fiz uma prova de manhã, uma prova à tarde. Com essa prova, as minhas irmãs só faltaram me matar. Eu eliminei todo o final do ensino médio. E hoje, esse ano eu concluí a faculdade. Deus abençoou. Não estou incentivando aqui parar de estudar, mas era porque é uma situação que eu necessitava. Tudo, irmãos, que eu desejei, Deus deu. Tudo, até hoje, tudo que eu desejo, Deus dá. Mas o meu coração não está nisso. Quem anda comigo mais próximo sabe que eu deixo tudo por Jesus. Eu falo sempre isso para Ele. Jesus, se o Senhor quiser tirar tudo que eu tenho, não tem muito também ainda, mas tudo que eu tenho, o Senhor pode tirar que eu vou para onde o Senhor quiser. Uma vez o meu pastor falou assim, você está disposto? Nós estamos querendo abrir uma igreja lá no Acre. Eu falei, Jesus. Aí eu falei assim, bom, o Senhor que sabe. Ele disse, não, estou brincando, nós temos outros obreiros para ir para lá. Você tem uma palavra aqui no Mato Grosso do Sul. Eu falei, glória a Deus. Deus me livre de Acre. Então, irmãos, se entregue a Deus. Deus não quer que você dê tudo para Ele, realmente falando, mas Ele quer que você dê o coração. Se entregue para Ele. Amém? E Ele satisfará os desejos do teu coração. Senhor Deus, abençoe agora quem vai dizimar, quem vai ofertar. Multiplica, Senhor, a semente. Repreenda o devorador. Senhor, que os teus filhos vivam, Senhor, um tempo de prosperidade. Nós temos crido, Senhor, que esse ano de 2019 é o ano da manifestação dos filhos de Deus. Eu creio, Senhor, que se levantará aqui nesta igreja, nessa comunidade, pessoas, Senhor, prósperas e abençoadas. Pessoas que terão, Senhor, uma mudança tremenda na sua vida financeira. E eu peço, Senhor, abençoe mesmo, abençoe o teu povo, com a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Quem for ofertar, dizimar, traga aqui no gasofilaço, por favor. O Gabriel vai estar ungindo. Vamos dando as mãos, irmãos, para nós orarmos encerrando.
pedi alguns dias, já vai 1 ano e alguma coisa, que eu comecei a sentir algumas dores do lado. Eu fiz tudo quanto é exame, tudo quanto é exame de intestino, de tudo eu fiz exame. E essa semana passada eu descobri que eu estava com 2 costelas quebradas. Eu estou ainda com 2 costelas quebradas. E como eu não sabia que eu estava com costela quebrada, eu fiz muita coisa. E para colar essas coisas, que não tem jeito de engessar, você tem que repousar. Eu trabalhei aqui na igreja, trabalhei em casa. Então eu vou dar uma sossegada esses dias aí, dar uma tranquilizada para poder sarar isso daí. Mas eu peço que os irmãos orem pela minha recuperação. Amém? Glória a Deus, é algo mais tranquilo. Amém? 2 costelas quebradas que desenvolveram uma costocondrite. É uma inflamação da costela. Então, porque quebrou e eu não fiz repouso, elas inflamaram. E aí, então, eu estou tomando remédio para dor. Tá tranquilo, não está doendo como estava doendo antes. Mas foi 1 ano e pouco de dor. E quem já teve costela quebrada sabe o quanto que dói. Eu estava sofrendo, então ore para Deus me abençoar para sarar logo. Amém? Não estou com dor, nada, estou fazendo tratamento certinho. Amém? E Deus vai dar vitória. Amém? Então quem for se comprometer, irmãos, com um ar-condicionado, procure no final do culto Gabriel ou a mim. Amém? Glória a Deus. Logo, logo vamos estar com o ar aí na igreja, para a honra e glória do nome do Senhor. Senhor Deus, muito obrigado por este culto, obrigado por tua bênção, por tua graça, pela unção do Senhor, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou tremendamente nesta noite. Somos gratos, Senhor, pela palavra, somos gratos, Senhor, pelo que o Senhor tem feito aqui, pela unção derramada, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos levado, Senhor, ao santo lugar, através dos louvores, da adoração. Muito obrigado, Senhor. Eu peço agora que o Senhor abençoe a tua igreja, que eles tenham, Senhor, uma semana de vitória, de portas abertas, de conquistas, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro a tua bênção, a vitória, em nome de Jesus, amém. Vou falar algo que Deus mandou fazer, presta atenção. Domingo que vem eu vou estar orando por uma chave. Você vai arrumar uma chave, pode ser uma chave que você não usa mais, não pode ser chave que você está usando, uma chave que você não usa mais, ou você compra uma chave no chaveiro. Traga, eu quero orar com chave. É uma palavra que Deus deu no meu coração agora na oração. Nós vamos orar por portas abertas. Amém? Vamos orar, fazer um ato profético com a chave. Amém? Domingo que vem, nós vamos estar orando por isso. Que Deus te abençoe. Está encerrado em nome de Jesus.